Muito bem, meus amigos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal e eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. A palavra de Deus, ela não tem complicações, eu acho que nós é que dificultamos as coisas. Deus, desde o princípio que começou a se revelar para o homem, Ele quer viabilizar o nosso acesso a Ele. Deus está sempre querendo facilitar a compreensão de sua vontade e o que Ele tem para nós. Nós é que, às vezes, nos metemos em tantas confusões psicológicas, pessoais, interpessoais, por causa das demandas, das nossas necessidades, e às vezes eu não falo nem necessidade de coisas que o ser humano não tem necessidade, a busca exacerbada pelo poder, pela conquista, pela realização pessoal, coisas que isso não está fora da palavra de Deus, mas tudo que se excede ao limite da necessidade, a não ser que tenha um propósito da parte de Deus aí, isso pode nos gerar grandes implicações na nossa vida, e não é isso que Deus ele almeja, Ele deseja para nós. O que Deus ele almeja em primeiríssimo lugar é trabalhar no nosso interior, na nossa mente, na nossa espiritualidade, nos preparar para nos abençoar. Mas o propósito principal de Deus é salvar a vida do homem, tirá-lo das prisões, do pecado, do engano, da mentira. O principal objetivo de Deus. O restante das coisas são secundários. São secundários. Então, em Deuteronômio capítulo 28, é bem claro os resultados que temos em nossas vidas, se assim nós seguirmos e entender qual é a vontade de Deus. A própria palavra de Deus vai dizer que ela é primeiramente boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então você precisa entender, você precisa descobrir qual é a vontade de Deus na sua vida. Qual a vontade dele? A vontade dele é que você obedeça a sua palavra. Mas como é que eu faço para entender qual é a vontade de Deus? Como é que eu faço para entender a sua palavra? Da mesma forma como você aprende qualquer outra coisa na sua vida que você nunca teve conhecimento antes. Por acaso você nasceu aprendendo a andar, a falar, ou a desenvolver qualquer outro tipo de habilidade? Não, muito pelo contrário, foi aos poucos. Tudo na nossa vida tem que ter um interesse, tem que ter uma ação intencional. Mas tem pessoas que, infelizmente, não querem serem convencidas, preferem ficar na falsa sensação do engano imediato, que é passageiro e que a frustração, na maioria das vezes, vai trazer implicações aí, às vezes até para o resto da vida. Em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos pronunciadas por Moisés no Monte Gerizim, diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, a gente vê aqui duas coisas distintas. Para a gente obedecer os mandamentos, nós precisamos conhecê-los. E Jesus deixou bem claro que todo mandamento se resume em dois: amar o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, acima do teu emprego, acima dos teus objetivos pessoais, acima até da tua família. Se por um acaso a família ela venha servir de contratempo, de atropelos, para tu servir a Deus, Jesus deixou isso bem claro. Parece muito dura esta palavra, parece uma palavra muito severa, fechada demais. Com Jesus não tem meios termos, queridos. Nós não podemos ficar titubeando entre dois propósitos, dois objetivos. Eu vou, mas eu vou com essa condição. Com Jesus não tem condição, é você vir. O Salmos 37 está escrito dessa forma:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então Jesus resumiu todo o mandamento: amar o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo, que é o mais desafiador, é amar, suportar as injustiças alheias, em suportar as contradições alheias. Isso é muito difícil. Primeiro você precisa ter uma graça, uma paciência, e a paciência você só desenvolve, de fato, se você tiver Deus na sua vida. E se você for desenvolvendo isso ao longo do tempo, lendo a palavra, orando, buscando a Deus, fora isso você não vai conseguir desenvolver relacionamento, principalmente com pessoas contrárias, pessoas adversas, pessoas que não concordam com você politicamente, pessoas que não concordam com a sua fé, que têm outro tipo de pensamento e posicionamento totalmente diferente com o seu, e inevitavelmente você vai ter que conviver. Muitas das vezes são familiares, muitas vezes são amigos, colaboradores, companheiros de trabalho, ou de qualquer outro ciclo de amizade ou social que você faça parte. Mas a palavra de Deus, ela nos diz, ela nos instrui a amar o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus foi questionado por um dos seus discípulos a respeito de quem era esse próximo. Jesus explicou isso na parábola dos samaritanos, né? Citando que tinha um homem que tinha sido assaltado por um meliante e roubaram todos os seus pertences e ainda ali o violentaram. E aquele homem ficou jogado ali no canto da estrada. Veio um sacerdote e passou de largo, fez vista grossa. Consequentemente, também um levita olhou e não se importou com a situação daquele homem. Mas veio um samaritano, o acolheu, curou suas feridas, tirou aquele homem dali, pagou uma estalagem e deixou ele lá hospedado até que ele ficasse bom. Aí Jesus faz a famosa pergunta. Aí vem o grande confronto. Quem de fato ali fez o bem? Aquele homem. Foi o bom samaritano. E Jesus citou justamente os samaritanos, porque nesse tempo os samaritanos eles tinham uma implicação, tinha uma rixa muito grande com os israelitas. Então foi isso. Então é isso. Então amar o próximo não é simplesmente amar alguém que você tem afinidade ou já desenvolveu algum tipo de sentimento afetivo por eles. Por isso que Jesus também era muito imbatível. Jesus era muito excêntrico, era muito objetivo, era muito direto no que se diz respeito a ensinar e a nos dar clareza a respeito da sua vontade e da sua palavra. As pessoas se enganam muito o que é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é simplesmente você ler a palavra, conhecer a palavra, ir a um culto e seguir toda aquela cultura litúrgica de um culto numa quarta, numa quinta, num domingo, e participar de todas as atividades que existem numa igreja. Sim, isso é bom. Isso faz parte das obras, porque a fé sem as obras, ela é morta, mas não existe nenhum outro mérito nisso, a não ser nós estarmos aí juntando tesouros para que a gente receba galardão lá no céu. Mas vai muito mais além do que isso, porque nós podemos estar envolvidos na igreja, fazendo atividades na igreja, envolvido em trabalho na igreja, e mesmo assim está negligenciando os principais princípios e ordenança da palavra de Deus e sendo ainda mais reprovado por ele, por isso. Então não se engane, é preciso ter uma percepção muito grande do que se diz respeito a amar o próximo, amar a Deus, amar o próximo, fazer a vontade de Deus. Vai muito mais além do que meramente um título cristão. Então, Jesus ele deixava isso muito claro. Se tu amas, né, se a gente ama, se a gente gosta, de quem gosta de nós, que mérito existe nisso? Antes, o maior amor, antes o grande da questão da graça se manifesta quando você ama seu inimigo, aquele que te importuna, e você pede graça, sabedoria a Deus de como lidar com essas pessoas espinhosas. Essa é a vontade de Deus, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo.
em Provérbio de Salomão, dizendo que se teu inimigo tiver sede, olha, dá-lhe de beber, e se ele tiver fome, dá-lhe de comer, porque fazendo isto, tu amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça dele. Ou seja, quando você se sente que está sendo injustiçado, perseguido ou coisa parecida por alguém, alguém está te importunando, está te incomodando, óbvio e evidente que você tem que orar. Primeiro para que Deus ele haja, tanto na sua vida quanto na vida da outra pessoa. Depois você tem que pedir a Deus que te dê graça para desenvolver o amor dele na sua vida, para que você demonstre em ações e testemunho, para que confronte o ser daquela pessoa e ela passe a refletir. Porque é assim que se convence pessoas difíceis. É assim que se convencem pessoas difíceis. E hoje está cada vez mais raro, porque as pessoas... Hoje nós estamos num tempo em que a moda é ser arrogante. A moda é tripudiar sobre as pessoas, é não baixar a cabeça, é não recuar, e minha vontade é que tem que prevalecer e pronto. Não é essa a ideia que eu aprendo na Bíblia. Não é essa a ideia que Jesus nos ensina na sua palavra. Muito pelo contrário. A palavra de Deus vai citar que tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou de usurpação de ser igual a Deus. Antes fez-se semelhante aos homens, olha aí, tornando-se o pior dos pecadores, morrendo em morte de cruz, para que todo joelho se dobrem e confessem que só o Senhor é Deus. Olha aí, de maneira que Deus o exaltou soberanamente, que todo joelho se dobrem e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas quem é que quer desenvolver esse tipo de sentimento que há em Cristo, que houve em Cristo quando o Verbo se fez carne? Quem de nós, irmão? Porque o nosso ego, nosso orgulho não nos deixa recuar. O nosso orgulho, o nosso eu, não nos deixa aceitar a afronta. Eu já ouvi de muitas pessoas falarem isso, né? Eu sempre cito aqui o exemplo de Abrão na discussão, na contenda que houve entre ele e o sobrinho. Não diretamente ele e o sobrinho, mas entre os pastores. Está em Gênesis capítulo 13, que houve uma contenda entre os pastores de gado de Ló e os pastores de gado de Abrão. E a forma sublime, categórica e sábia como Abrão ele foi resolver, foi mediar esse conflito, foi algo extraordinário. E a recompensa depois que Deus trouxe sobre a vida de Abraão foi muito grande. Então há uma recompensa da parte de Deus quando nós nos comportamos dessa forma como verdadeiros cristãos. Mas muita gente não quer, porque vai se sentir humilhada, vai se sentir escorraçada, mas é o caminho da humildade que vai fazer com que você cresça diante de Deus. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Diz a palavra de Deus: se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu vos ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Então não existe meios termo com Cristo. A arrogância, diz a Bíblia, que a arrogância precede a ruína. Então as pessoas às vezes têm uma autodefesa. Agora note uma coisa, que toda pessoa arrogante, toda pessoa altiva, ela é fraca. Ela esconde medos, ela esconde receios e precisa de libertação. E uma pessoa que se comporta dessa forma, obviamente que o confronto, na natureza dela é algo violento, é algo para ela absurdo, mas Deus ele transforma a água em vinho. E se o caminho para a tua libertação, se o caminho para a tua vitória, para você chegar onde você quer, for esse aí, não tem outro caminho.
Não tem outro jeito. A porta é estreita mesmo. O próprio Jesus, ele disse, entrai por ela, porque a porta é estreita. Então, a vontade de Deus é essa. Jesus, no Sermão da Montanha, ele diz, se alguém te obrigar a ir uma milha, mas olha só, se alguém te obrigar a ir uma milha, vai com ele duas. Às vezes nós somos vítima de injustiça, às vezes nós somos vítima ali de algo inaceitável, que nós não aceitamos. Mas olha o que Jesus disse, se você está sendo vítima de algo que você não aceita de forma alguma, que é uma injustiça, eu não fui assistido, eu não fui beneficiado, todos receberam, menos eu, fica quieto, não é? Sossega teu coração, Deus tem algo muito maior. Não é questão de aceitar, é questão de entender, é questão de ter sabedoria, é questão de compreender as riquezas da graça de Deus, que Deus tem algo muito maior. Mas existem coisas que nós somos provados, nós somos postos à prova pelo próprio Deus. E nós não entendemos isso e ficamos sempre reprovados nessa disciplina. Tem pessoas que carecem de paciência para vencer conflitos no lar, na sua casa, no seu matrimônio, com seus filhos. E quando você não entender essa disciplina, você sempre vai ficar reprovado nisso. E não vai passar adiante. Entra anos, sai anos e as coisas sempre vai ficando da mesma forma e do mesmo jeito, porque você está sendo reprovado, como qualquer outra disciplina, né? Humanamente, na Terra aqui, falando das escolas, né? Das faculdades aqui, formais, também é assim. Enquanto você não pagar a disciplina, enquanto você não for aprovado naquela disciplina, você sempre vai ficar em recuperação até tirar uma nota média aí que passe. E quando você passa é porque você está apto, você está pronto para servir, para exercer, para receber. E é dessa forma com Deus. Você tem que entender essas coisas. Se quiser ser abençoado, se quiser ter êxito, né? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Bendito serás na cidade, bendito no campo, bendito serão o fruto do teu ventre. Então aqui vem uma série de bênçãos que através de você começam a se proliferar. Aonde você chega, você é abençoado, o que você fizer vai dar certo, teus filhos são abençoados. E por aí se vai. Só que isso aqui dá o nome de plenitude de Deus sobre a vida de uma pessoa que entendeu completamente a vontade de Deus na vida dela, que não é nada fácil. Porém, é maravilhoso fazer a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e até o próximo vídeo, até a próxima palavra. Em nome de Jesus, querendo Deus. Beijo do coração e até a próxima.